No interior luxuoso do avião, o zumbido contínuo dos motores se misturava a um silêncio quase cerimonial, como se o tempo ali seguisse outro compasso. A primeira classe era um refúgio suspenso no céu, onde cada detalhe, do brilho sutil dos talheres ao toque delicado das toalhas quentes, prometia exclusividade e distinção. Entre os poucos passageiros, acomodados em poltronas que mais lembravam suítes de hotel, cada gesto era contido, cada olhar, calculado. Foi nesse cenário que um senhor de terno impecável, olhos frios e altivos, reinava sobre seu espaço. Gerald era o retrato de quem sempre acreditou que o mundo girava ao seu redor. Relógio suíço reluzente no pulso, uma aura de autoridade inquestionável e a impaciência silenciosa de quem mediu o valor das pessoas por cifras e sobrenomes. Mas, naquele voo, a rotina de Gerald foi sutilmente desafiada. Um jovem de moletom, boné à barreta e fones de ouvido atravessou o corredor, atraindo sussurros curiosos dos comissários. Ele sentou-se exatamente ao lado do empresário, com uma postura serena, como quem pertence a qualquer lugar do mundo, ou a lugar algum. Gerald, desconfortável, lançou um meio sorriso de desdém. Brasileiro, murmurou, como se pronunciasse um rótulo. O jovem, porém, não precisava de palavras para se impor. Bastou um olhar calmo, um aceno discreto, e sua presença já anunciava uma segurança que não dependia de aparências. Enquanto Gerald fingia atenção em uma revista de economia, os olhares atravessavam o espaço, carregado de julgamento e provocação. O ambiente estava carregado, como se algo maior pairasse no ar. Uma tensão silenciosa entre dois mundos que raramente se encontram. Do outro lado do corredor, comissárias trocavam cochichos animados. Você viu quem está ali? É o Neymar. Sério, o Neymar, de verdade. Mas para Gerald, aquele rapaz parecia deslocado demais para ser alguém importante. Afinal, para ele, sucesso usava terno, gravata e passava longe de bonés e moletons. Ali, o julgamento era sutil, mas afiado, uma provocação silenciosa, um incômodo que crescia a cada minuto. Enquanto isso, Neymar, sim, era ele, permanecia tranquilo. Risadas contidas, celular nas mãos, gentileza em cada gesto. Ele sabia o peso dos olhares julgadores, especialmente quando estava longe do Brasil. Mas aquela viagem seria diferente. O julgamento não viria das redes sociais, mas de um homem sentado a poucos centímetros de distância, acostumado a medir o valor do mundo por aquilo que reluz. Lá no fundo do avião, na classe econômica, a vida acontecia de forma vibrante e real. Sorrisos cansados, crianças chorando, sonhos dividindo espaço com bagagens. Era outro universo, pulsando esperança e luta. No contraste, a frieza quase estática da primeira classe parecia ainda mais evidente. Naquele voo, Gerald estava prestes a aprender que a verdadeira grandeza não se mede por etiquetas ou números, mas pela força silenciosa do talento, do esforço e do coração. Duas visões de mundo estavam prestes a colidir, e ali, acima das nuvens, começava uma jornada capaz de transformar não apenas uma viagem, mas toda uma perspectiva sobre o que realmente significa pertencer. E para quem observa essa história, surge um convite. Quantas vezes deixamos que o preconceito defina o valor de alguém antes mesmo de conhecer sua história? Que aprendizados estamos prontos para receber quando o inesperado cruza o nosso caminho? Não importa onde você está sentado, mas o que você carrega dentro de si. É isso que te leva mais longe. Se essa história tocou você, compartilhe, comente e embarque nessa jornada junto com a gente. Aqui, cada voo é uma chance de voar mais alto, não só no céu, mas na vida. Gerald era o tipo de homem que fugia do silêncio como quem foge de um espelho incômodo. Preferia o barulho do próprio ego ao silêncio que convida à reflexão. Ali, sentado ao lado de alguém que se recusava a se encaixar no molde pré-fabricado do sucesso, sentiu o impulso de provocar, como se pudesse desestabilizar o jovem apenas com palavras. Com um sorriso debochado, lançou sua sentença. Deve ser jogador de futebol, sempre viajando, ganhando milhões, chutando uma bola sem precisar abrir um livro. Era mais que uma frase, era uma tentativa de reduzir vidas a estereótipos, de colocar o outro em uma caixinha confortável para suas próprias crenças. Neymar, sem se abalar, tirou um dos fones e, com a calma de quem já enfrentou tempestades maiores, devolveu não um ataque,
Mas uma verdade. Aprenderá. Sim, com livros, mas foi a vida que se encarregou das lições mais profundas. E essa, afinal, não oferecia páginas fáceis nem finais garantidos. Aquilo não era uma resposta, era um espelho, e Gerald não gostou do reflexo. O empresário soltou uma risada curta, quase cínica. Para ele, a vida só ensinava aos privilegiados ou aos que tiravam a sorte grande. Mas Neymar trazia outra história nos olhos. Eu vim de um lugar onde a água faltava, mas a vontade sobrava. Onde o campo era de terra, a bola era de meia. Sorte não foi o que me trouxe até aqui. E naquele instante, a cabine se encheu de um silêncio denso, cortado apenas pelo tilintar dos cubos de gelo nos copos, como se até o tempo aguardasse a próxima revelação. Gerald não estava preparado para aquela conversa. Ele conhecia os jogos de aparências, as trocas de elogios vazios, os diálogos programados. Não sabia lidar com franqueza. E, ainda assim, não desistiu da provocação, tentando sondar a profundidade do rapaz. E o que mais você aprendeu nessa vida difícil? Neymar olhou pela janela, como quem busca no horizonte a coragem para dizer o que muitos evitam. E compartilhou uma verdade simples e poderosa. Humildade não é se curvar. É reconhecer que todos têm algo a ensinar. Respeito não se compra, e o mundo trata a gente do jeito que a gente trata os outros. Era impossível não sentir o peso dessas palavras no ar. Uma lição entregue sem arrogância, só verdade. Gerald, então, se armou atrás dos próprios braços cruzados, a expressão endurecendo, procurando falhas no comportamento do outro. Mas tudo o que via era equilíbrio. Enquanto isso, a gentileza se manifestava nos pequenos gestos. Neymar agradecia à comissária pelo serviço com um sorriso genuíno, enquanto Gerald ignorava sua presença, como se o simples ato de agradecer não lhe pertencesse. O contraste era quase poético. De um lado, um homem com tudo, mas sem escuta. Do outro, alguém que colecionava histórias, e cujo carisma abria portas antes mesmo de qualquer palavra. Era a diferença entre acumular conquista, se construir significado. E foi nesse clima que algo especial aconteceu. Uma comissária se aproximou, trazendo pela mão um garoto da classe econômica, olhos brilhando de emoção, coração batendo mais forte. O pedido era simples, mas carregado de esperança. Uma foto com Neymar. Sem hesitar, Neymar tirou os fones, se levantou e se abaixou para ficar cara a cara com o menino. E ali, diante das lentes, sorriu como se aquele fosse o momento mais importante do dia. Não havia pressa, não havia impaciência, só presença. E talvez, naquele instante, Gerald tenha começado a perceber. A verdadeira grandeza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você entrega ao mundo. Se essa história já mexeu com você, imagine o que vem a seguir. Quantas vezes, na correria da vida, esquecemos que a humildade é a ponte para tudo o que importa. Compartilhe nos comentários quem já te ensinou uma lição que nenhum livro trouxe. E se quiser seguir nessa jornada de transformação, inscreva-se no canal. A vida é feita de encontros, e cada um deles pode mudar tudo. Na quietude controlada da primeira classe, Gerald seguia imóvel, mas por dentro um turbilhão começava a se formar. Imperceptível para quem olhava de fora, mas impossível de ignorar no próprio peito. Ainda era cedo para admitir qualquer admiração, e sua resistência era como um muro antigo, teimoso, mas cheio de fissuras. O desconforto, antes apenas um incômodo, agora era um duelo aberto de valores. Ali, não era mais uma viagem. Era um campo de batalha silencioso onde orgulho e humildade se enfrentavam, frase por frase, olhar por olhar. Para quem assistia de longe, aquele voo seguia calmo e comum. Mas entre as poltronas de Neymar e Gerald, dois mundos colidiam com a força de quem nunca se cruzou. A cada gesto, a cada palavra, o choque de realidade se fazia sentir. E, depois de tirar a foto com o menino, Neymar retornou ao seu assento com a mesma serenidade de sempre, como se fosse parte de uma dança silenciosa. Já Gerald parecia inquieto, como se algo lhe escapasse, como se o chão sob seus pés já não fosse tão sólido. Era difícil para Gerald aceitar. Como alguém que tinha tudo para querer impressionar os outros, preferia a simplicidade, a generosidade. Você parece gostar de impressionar, alfinetou ele, girando o gelo no copo, sem coragem de encarar o rapaz ao lado. Mas Neymar, pleno e sereno, respondeu sem hesitar.
Não era sobre impressionar. Era sobre retribuir. E confessou. Um dia já fora aquela criança. Já sentirá o poder de um sorriso quando ninguém mais acreditava. O passado de Neymar não era um adereço. Era a raiz de sua gratidão. Geraldi, ainda com o coração blindado, soltou uma risada seca. Para ele, no final, tudo se resumia a quem tinha controle. Quem mandava, quem decidia, quem pagava a conta. Mas Neymar não cedeu ao cinismo. Seu olhar era firme, quase triste. Para ele, o mundo era outro. Um lugar onde o valor de alguém se media pelo quanto podia inspirar os outros, e não pelo que conseguia dominar. O silêncio que se instalou entre eles não era apenas constrangedor. Era como uma pausa de espera, o momento em que a alma, por fim, se permite ouvir. Geraldi, desconcertado, se levantou e foi ao banheiro. Lá, encarou o próprio reflexo no espelho de inox, buscando alguma justificativa para tanto desprezo, tentando entender por que se sentia tão incomodado com o brilho genuíno de quem apenas existia, sem precisar provar nada. Ao retornar, encontrou Neymar de olhos fechados, mergulhado na música, completamente à vontade naquele ambiente onde Geraldi sempre acreditou ser um território exclusivo dos merecedores. Isso o desconcertava ainda mais. Como alguém tão jovem, tão informal, podia habitar aquele espaço com tamanha tranquilidade, sem precisar de nenhuma armadura visível. No corredor, as comissárias trocavam olhares cúmplices. A postura de Neymar, simples, educada, verdadeira, já conquistara toda a equipe. Era visível. A cada palavra do brasileiro, Geraldi parecia menor, não em riqueza, mas em humanidade. O conflito agora não era mais externo. Um movimento silencioso começava a romper as certezas dentro do próprio Geraldi. O voo já estava na metade quando, discretamente, um comissário se aproximou de Neymar. Senhor, desculpe interromper. O piloto pediu, se possível, uma foto antes do desembarque. Ele é muito fã do seu futebol. Neymar sorriu largo, sempre receptivo. Seria um prazer. Mas quem ouviu tudo foi Geraldi. Ao escutar aquela frase, sentiu o quebra-cabeça finalmente se encaixar. De repente, tudo fazia sentido. O comportamento da equipe, o brilho nos olhos da criança, o respeito silencioso ao redor. Era como se todas as peças finalmente revelassem o quadro completo. Geraldi arregalou os olhos, um misto de surpresa e vergonha tomando conta de seu rosto. Encarou Neymar, agora sem máscaras, e a verdade caiu sobre ele com a força de um raio. Você é o Neymar. O craque, com aquele mesmo sorriso leve e verdadeiro, apenas assentiu. Sou sim. E naquele instante, não era só Geraldi que enxergava a história diferente. Era o espectador. Era quem via de fora. Era cada um de nós. A verdadeira transformação não acontece quando reconhecemos quem está ao nosso lado, mas quando finalmente nos permitimos aprender com o inesperado. E agora, te convido a refletir. Quantas vezes julgamos sem saber? Quantas oportunidades de crescer desperdiçamos por orgulho? Se essa história mexeu com você, compartilhe nos comentários a sua experiência. E se quer continuar vivendo jornadas que inspiram mudança, inscreva-se no canal. Porque às vezes, a viagem mais importante é aquela que acontece dentro da gente. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia pesar no ar. Geraldi, antes tão seguro e altivo, levou a mão à boca, visivelmente desconcertado, diminuindo-se na própria poltrona. Por um breve momento, o homem que se achava dono da verdade sentiu-se pequeno diante da própria ignorância. Tentará menosprezar quem ele julgava desconhecido, e agora encarava o fato. Havia tentado humilhar um dos maiores jogadores do mundo. Mas, mais do que isso, alguém muito maior do que qualquer fama podia mostrar. A verdade veio como uma onda, e com ela, o amargo gosto do arrependimento. Eu não fazia ideia. Me desculpe, balbuciou, a voz embargada pela vergonha. Neymar, sereno, não demonstrou ofensa. Cruzou os braços, olhou nos olhos de Geraldi e falou com uma calma quase fraterna, mas de uma honestidade impossível de ignorar. O problema não era não saber quem ele era, mas ter certeza de que sabia. As palavras atingiram Geraldi fundo, de uma forma diferente de qualquer crítica que já ouvirá. Não era ataque, era verdade. E, naquele instante, algo finalmente se quebrou dentro dele. Com um olhar de quem, pela primeira vez,
Enxerga além do próprio reflexo. Geraldi confessou em voz baixa. Crescerá ouvindo que precisava ser o melhor, o mais esperto, o mais rico, para não ser ignorado. Mas foi tão longe nesse caminho que passou a ignorar os outros. Neymar compreendia o peso dos rótulos, da fama, das expectativas, sabia o quanto é fácil julgar e o quanto é difícil ouvir. Mas também sabia que a vida, às vezes, coloca no nosso caminho as pessoas certas, nos lugares mais improváveis, para nos ensinar lições que livros não ensinam. A vida dá chance para todo mundo aprender. Refletiu em pensamento. A gente erra, mas pode melhorar. Tudo começa quando escolhemos escutar. Dessa vez, Geraldi não tentou argumentar. Apenas assentiu, absorvendo a lição. Pela primeira vez naquele voo, ficou em silêncio. E talvez, naquele momento, fosse mesmo melhor assim. O avião iniciou a descida, o céu lá fora tingido de tons alaranjados, quase como se celebrasse a transformação silenciosa que acontecia ali dentro. Ao pousarem, Neymar se levantou, apertou a mão de Geraldi e seguiu em direção à cabine do piloto, deixando para trás não apenas um assento vazio, mas um homem diferente do que embarcou. Geraldi permaneceu sentado por alguns segundos, contemplando o espaço ao lado. Sentia algo novo, não orgulho, não vaidade, mas uma mistura de admiração, humildade e gratidão. Ao desembarcar, tudo parecia diferente. Enquanto os outros se apressavam, ele caminhava devagar, sentindo não o peso nos ombros, mas algo leve e transformador crescendo no peito. Passou pela imigração com a cabeça ainda longe, revendo cada instante daquele voo. No saguão, viu Neymar cercado de pessoas, sorrisos e abraços, distribuindo atenção sem pressa, sem estrelismo, como se, de alguma forma, fosse amigo de todos. E talvez fosse mesmo, amigo de quem luta, de quem sonha, de quem insiste em ser gentil mesmo diante do preconceito. Geraldi observou por um tempo, depois virou-se e seguiu seu caminho. Mas, dessa vez, algo tinha mudado. Pela primeira vez, sentiu vergonha do olhar julgador que sempre carregou. Mais do que isso, sentiu um desejo profundo de mudar. Nos dias seguintes, aquela viagem não saía de sua mente. Buscou entrevistas, documentários, quis saber quem era de verdade aquele jovem de moletom. Descobriu histórias que jamais imaginou. As dificuldades da infância, os momentos de superação, a generosidade com a família e com causas sociais. Cada detalhe era um espelho, refletindo tudo o que Geraldi ignorara naquele voo. Aos poucos, a conversa no avião se transformou em semente de algo muito maior. Porque, no final, a verdadeira transformação não acontece quando mudamos de lugar, mas quando permitimos que a vida mude o que existe dentro de nós. Se essa história tocou você, deixe seu comentário contando uma lição que te fez enxergar o mundo de outro jeito. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam embarcar nessa jornada de transformação. E lembre-se, às vezes, basta escutar para começar a mudar tudo. Inscreva-se no canal e siga voando com a gente. Porque toda grande viagem começa dentro do coração. O que ficou daquela viagem não foi apenas uma lição sobre futebol, mas uma profunda lição sobre empatia. Depois daquele dia, Geraldi, um homem acostumado a olhar de cima para baixo, passou a escutar mais e a julgar menos. Mudou o jeito de tratar funcionários, motoristas, recepcionistas. E quando alguém o questionava sobre a mudança repentina, ele só dizia, com um sorriso: um brasileiro me ensinou na primeira classe. A história que você acabou de acompanhar não fala apenas sobre Neymar, nem apenas sobre Geraldi. Na verdade, é uma história sobre todos nós. É sobre como, em algum momento da vida, podemos cair na armadilha sutil de julgar alguém pela aparência, pelo sotaque, pelo jeito de vestir ou de falar, sem saber absolutamente nada sobre o que aquela pessoa já enfrentou, superou, conquistou ou representa. Quantas vezes, no nosso dia a dia, cruzamos com pessoas simples e achamos, sem perceber, que elas têm pouco a oferecer? Quantas vezes alguém se expressa diferente do que estamos acostumados e nossa primeira reação é o preconceito? Quantas vezes deixamos o orgulho falar mais alto do que a curiosidade genuína de conhecer o outro de verdade? Geraldi, com toda a sua fortuna, influência e status, acreditava que estava no topo do mundo, até dividir a poltrona com alguém que construiu tudo com esforço, suor
talento e uma resiliência que dinheiro nenhum pode comprar. Neymar não precisou levantar a voz nem ostentar sua fama. Foi no silêncio, na postura, nos gestos simples, que ele revelou sua verdadeira grandeza. E essa grandeza não tem a ver com fama, números ou gols marcados. Tem a ver com humanidade, com a capacidade de tratar bem até quem nos trata mal, de manter a gentileza quando o mundo tenta endurecer nosso coração, de ser exemplo não por obrigação, mas por essência. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de histórias assim. Histórias que nos tiram da zona de conforto, que mexem com nossas certezas, que nos fazem olhar para dentro e refletir. Será que estamos valorizando o que realmente importa? Será que estamos enxergando as pessoas pelo que carregam por dentro? Se essa história te tocou, te fez pensar ou até te emocionou, eu te convido a fazer parte dessa corrente do bem. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das próximas histórias. Deixe um comentário contando o que você aprendeu com esse encontro improvável. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque cada vez que uma história dessas é compartilhada, ela ganha força. E quem sabe, com o tempo, a gente consiga transformar não só o jeito de olhar uns para os outros, mas também o mundo em que vivemos. No fim das contas, ninguém é melhor do que ninguém por causa do lugar onde senta, do quanto tem no bolso, ou da marca do relógio. O que realmente importa é o que carregamos dentro. Respeito, empatia, humildade. E se tem algo que Neymar nos ensinou naquele voo, é que a verdadeira primeira classe é o caráter. Agora, conte você. Qual foi a maior lição de empatia que a vida já te deu? Escreva nos comentários e vamos juntos transformar o mundo. Um olhar, uma atitude, uma história de cada vez.